Graça e paz do Senhor Jesus. Tito capítulo 3, vamos ler o último capítulo dessa carta do apóstolo Paulo. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos, pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias, debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor, depois de admoestá-la uma ou duas vezes. Pois evite pessoas que provoquem divisões. Você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitas semelhanças, é interessante perceber, nas cartas pastorais de Paulo. Quando a gente lê o 1 e 2 Timóteo, a gente percebe que uma das marcas que o Espírito Santo imprime através das cartas de Paulo a esses pastores, Timóteo e Tito, é que Paulo enfatiza o que é essencial. O alerta do Espírito Santo nessas cartas é que a igreja e os pastores, eles enfatizem o que é essencial para a vida cristã, ou para uma fé saudável. E quando o Senhor enfatiza as coisas essenciais, é porque nós devemos realmente nos afastar de coisas secundárias, discussões que não levam a lugar algum. Perdemos muito tempo com coisas que não produzem fruto e nem geram obra alguma para o reino de Deus. Então, uma das ênfases que a gente percebe é fugir de tudo aquilo que nos afasta da essência. O Evangelho do Senhor Jesus, ele tem coisas que são essenciais, fundamentais, para que a gente tenha uma fé, uma vida com qualidade, para que a gente possa ter uma igreja com qualidade espiritual, qualidade emocional, qualidade nos relacionamentos. Nós precisamos enfatizar o que é essencial. No capítulo 3 de Tito, quero destacar mais algumas verdades para que a gente tenha qualidade de vida. Primeira verdade aqui do capítulo 3 é que nós precisamos ser submissos e honrar as autoridades que Deus constitui. Capítulo 3 é claro,
1 Timóteo capítulo 2 é claro. Em Romanos é claro. O Novo Testamento enfatiza isso. Se nós quisermos ter uma vida espiritual saudável, uma vida emocional equilibrada, nós precisamos reconhecer, nos submeter e honrar todas as autoridades constituídas por Deus. É algo claro. Capítulo 3, versículo 1. Lembrem de todos, ou melhor, lembrem a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Se o Espírito Santo está falando com o pastor Tito para nos lembrar, é porque nós nos esquecemos. É porque nós temos uma tendência a nos rebelar contra as autoridades espirituais, governamentais. É porque nós temos uma tendência a julgá-los e muitas vezes amaldiçoá-los. E a Bíblia tem uma palavra clara, princípio bíblico: não amaldiçoe as autoridades. Abençoe. Ore pelos seus pais, eles são autoridades. Ore pelo prefeito da sua cidade, pelo governador do estado, ore pelo presidente da nação, porque são autoridades constituídas por Deus. E se submeta a eles com obediência. O versículo 1 deixa claro: sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem ninguém. Então, amado, parece que a nossa maneira de enxergar e relacionar-nos com as autoridades vai influenciar bastante a nossa qualidade de vida, como lá em 1 Timóteo capítulo 2, diz que nós devemos orar por todos que estão investidos de autoridade, para que nós tenhamos uma vida mansa, tranquila, com toda piedade e respeito, orar pela salvação deles, orar para que eles tenham temor de Deus, orar e olhar para eles com um olhar da graça de Deus. Numa nação como a nossa, onde a corrupção ela é explícita em todas as pesquisas que são feitas anualmente para definir índices de corrupção, o Brasil sempre está em índices tão altos. Nós somos desafiados como igreja a orar para que Deus traga temor sobre as autoridades que estão lá, mas abençoá-los, interceder por eles. Em segundo lugar, para que a gente tenha qualidade de vida, nós precisamos tratar as pessoas com gentileza e com dignidade, com respeito. Olha o capítulo 3, a partir do versículo 2, uma carta escrita a um pastor, a uma igreja, no primeiro século, dizendo: não difamem ninguém, versículo 2, sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Irmãos, é muito interessante, porque poderíamos imaginar que o fato de ser uma igreja, de terem tido um encontro com Jesus, tratar as pessoas bem, com respeito, seria algo natural, comum. Mas Paulo está dizendo aqui para Tito que deve ser feito de maneira intencional o ensino para que nós como igreja sejamos pessoas cordiais, respeitosas, amáveis, tratando pessoas com dignidade, porque o fato de conhecermos a palavra de Deus às vezes nos tornam pessoas que tratam os outros com uma certa indiferença e às vezes com arrogância. Muitas pessoas, em nome da fé, em nome da religião, começam a maltratar pessoas, dizendo: essas pessoas não conhecem a Deus, essas pessoas me tratam mal. Mas a Bíblia diz que nós devemos tratar a todos com amor, respeito e dignidade, inclusive quem nos maltrata, inclusive quem é ignorante conosco. Sabe, uma das coisas que a gente percebe na sociedade de hoje, que está adoecendo psiquicamente e emocionalmente, é que as pessoas estão se tornando cada dia mais intolerantes, impacientes. E você pode chamar isso do nome que for, ou os que estudam as ciências humanas podem dar outros nomes, mas a Bíblia tem uma palavra específica para isso: carne, ou duas palavras: obras da carne. Quando nós ficamos impacientes, tratando as pessoas mal,
não apenas vamos contaminar o ambiente, mas nós vamos contaminar o nosso próprio coração. Nós devemos tratar as pessoas com amor, não apenas porque elas são dignas no sentido de serem criadas à imagem de Deus, mas nós precisamos amar por quem nós somos em Cristo, por quem nós somos em Deus. Nós damos o que nós temos. Quem é do Senhor deve amar e ser pacífico, cordial para com todos. Isso envolve as redes sociais, não entrando em brigas e demandas e ofensas que não pertencem ao reino de Deus. Nós somos o povo do Senhor, pacíficos, diz aí o texto, dando prova de cortesia para com todos. A partir do versículo 3, Paulo é muito enfático, ele diz, olha, nós no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão e prazer. Ele está dizendo no passado. Aí ele diz, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Às vezes alguns dizem, as pessoas me odeiam, mas você também odeia. Isso é marca do velho homem, não é marca de quem está em Cristo. O apóstolo Paulo diz, mas, versículo 4, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Por causa da bondade de Deus e do seu amor, nós vamos amar e tratar as pessoas com respeito e dignidade. Isso vai fazer bem a nós mesmos. Quando você ama, você está fazendo um bem enorme à sua própria vida. Há pessoas que estão adoecendo por causa de amargura, por causa de expectativa que coloca nos homens e não são supridas, se frustram. Nós precisamos tratar as pessoas com dignidade, gentileza e respeito. Terceiro lugar, amado, para que a gente possa ter qualidade de vida, nós precisamos ouvir o Espírito Santo de Deus, nos submeter à obra do Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo? É muito interessante, amado. No versículo 5, Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo está dizendo algo muito especial. Ele está dizendo, quem nos salvou foi Jesus Cristo, e Ele nos derramou o Espírito Santo. O Espírito Santo foi que convenceu a gente do pecado e nos regenerou, palavra que significa novo nascimento. Aqui nesse texto estão contidos verdades teológicas absolutas, princípios bíblicos absolutos: regeneração, justificação, santificação, doutrinas fundamentais da fé cristã. O texto está dizendo que o Espírito Santo que nos regenerou, Ele também nos lava e renova. Ou seja, para eu ter qualidade de vida, eu preciso me submeter a este lavar contínuo do Espírito Santo e da palavra. É o Espírito Santo que mostra que o meu coração está endurecendo. É o Espírito Santo que mostra que o meu coração está obstinado, teimoso, rebelde. É o Espírito Santo que mostra que os meus olhos estão sendo inclinados para a imoralidade. É o Espírito Santo que mostra que meu coração está ficando amargo, indiferente com as pessoas. Amados, nós só temos qualidade de vida quando nós aprendemos a nos render à obra do Espírito Santo, porque Ele que nos regenerou também, Ele vai nos renovar, e o texto diz que Ele derramou o Espírito ricamente sobre nós, ricamente. Você tem o Espírito Santo? Então ouça a sua voz, para ajustar as suas emoções, para ajustar o seu coração, para reeducar o nosso caráter. Nós trabalhamos muito ministrando seminários de restauração emocional, e a nossa ênfase sempre tem sido essa: nós só teremos qualidade de vida, amado, quando nós nos relacionamos com a palavra e com o Espírito Santo de maneira contínua, para uma reeducação do nosso caráter e para uma transformação do nosso estilo de vida. O Espírito Santo precisa ter primazia para que a gente
tenha um estilo de vida mais saudável. As pessoas hoje estão sobrecarregadas de informações, de atividades, de, às vezes, entretenimento exagerado, ou alguns que não param para descansar ou para um lazer saudável, e nós vamos adoecendo porque o estilo de vida precisa ser mudado. E quem vai mudar a nossa vida? O Espírito Santo. Quando nós ouvimos o Espírito Santo e nos sujeitamos ao Espírito Santo, sabe o que vai ocorrer? Ele vai nos guiar para que a gente possa justamente evitar discussões tolas, controvérsias, inúteis, como está no versículo 9. Debates inúteis e sem valor. Pessoas que provocam divisões e pessoas que não escutam quando são exortadas. Precisamos ter limites para nos relacionar nesse nível de situação, com pessoas que só querem trazer discussões. Fuja disso, porque isso não frutifica em nada. E em último lugar, para concluir, que está muito claro também no texto, para que a gente tenha qualidade de vida, nós precisamos nos dedicar à prática das boas obras da fé. Praticar as boas obras da fé. Parece contraditório, mas não é contraditório. Pelo contrário, é inclusivo. A salvação é pela graça, mas a graça que me salva me conduz a praticar boas obras. Há muitas pessoas que acham que o fato de serem salvas pela graça, elas não precisam fazer mais nada para demonstrar o seu amor por Jesus, o seu amor pelas pessoas, ou o seu desejo de agradar a Deus, porque fomos salvos pela graça. Mas o texto nos diz o contrário. O texto nos diz que a graça que nos salvou deve nos levar à prática das boas obras. Olha o versículo 8. Fiel é a palavra. Quero que você fale ousadamente acerca destas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. E estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Então, ao invés de a gente viver com discussões tolas, debates teológicos que não levam a lugar algum, eu vejo pessoas que se reúnem para discutir sobre os problemas da igreja, os problemas da igreja local, do Brasil, do mundo, tem resposta para tudo, debatem, discutem, nada muda. Agora, quando nos reunimos para orar e para arregaçar as mangas e trabalhar para o Senhor, nós vamos semeando e nós vamos vendo o Evangelho curando vidas, transformando geografias, sarando famílias, entrando nas casas, através dos pequenos grupos. Nós precisamos praticar as boas obras da fé. As boas obras têm a ver com levar o Evangelho, pregando, testemunhando de Jesus e socorrendo os necessitados. E parece que no Novo Testamento há muita ênfase, porque nós às vezes nos acomodamos. Somos salvos pela fé, mas a fé que me salva, ela me ensina a amar o próximo e a me empenhar para fazer boas obras. No versículo de número 14, mais uma vez, ao terminar a carta, parece que Paulo está dizendo: olha, não esqueça disso. Versículo 14, quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Amado, muitas das nossas enfermidades emocionais, tristezas crônicas, e aqui eu não estou generalizando, mas em muitos momentos, nós nos tornamos muito egoístas, pensando somente em nós mesmos. Às vezes pensamos só nas nossas dificuldades, e todos nós as temos, mas quando a gente começa a abrir o coração para abençoar outras pessoas, para servir, mesmo em momentos difíceis que nós passamos, Deus derrama uma graça especial sobre nós. As boas obras socorrem o próximo e cura a nossa alma de egoísmos e de dores. Esse tempo que estamos vivendo na nossa nação, tão lamentável, por uma tragédia no estado de Minas Gerais, quantas pessoas estão ali ajudando, aquele que socorre, aquele que estende as mãos, há uma graça muito especial, e às vezes nós não podemos estar lá, porque são muitas pessoas hoje no Brasil enviando tantas coisas, mas nós podemos ajudar quem está perto.
perceber quem está mais próximo da gente com alguma necessidade e poder servir. Isso é um privilégio. Não deveríamos nem nos sentir por isso orgulhosos, deveríamos apenas entender que Deus está nos dando graça de poder ajudar o nosso irmão, ou ajudar alguém que nós nem conhecemos tanto. Mas, amados, as boas obras vão tornar-nos mais saudáveis na nossa fé. O Senhor Jesus nos abençoe, nos socorra, nos dê graça, que a igreja do Senhor Jesus seja saudável. Perguntaram ao pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, como vai a igreja do Brasil? Ele disse que a resposta dele é sempre a mesma: a igreja do Brasil está excelente, a igreja do Brasil está boa, a igreja do Brasil está mal. Porque ele afirma que em toda igreja hoje nós temos pessoas que estão crescendo com Deus, outras frágeis e outras péssimas, ouvindo as mesmas mensagens, expostas ao mesmo evangelho, mas cada um de nós tem uma resposta para dar ao Senhor Jesus, para que a gente tenha a qualidade de vida espiritual, emocional e até mesmo física, que nós possamos ouvir o conselho de Deus em sua palavra. Vamos orar. Pai amado, eu oro nesta manhã para que a graça do Senhor, que nos salvou, nos regenerou, venha também nos lavar, nos moldar, nos reeducar, para que possamos ter uma qualidade de vida que o Senhor Jesus declarou, que quem crê no Senhor Jesus terá vida em abundância, a qualidade da vida eterna em nós, uma vida, Deus, onde o fruto do Espírito se evidencia, onde as boas obras são praticadas, exercitadas, para que o Teu nome, Jesus, seja glorificado em tudo. Pai, que a Tua palavra seja praticada por nós, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.